Eu sou a Edna, tá? Eu sou a Ana Letícia. E eu sou a Bruna. Somos alunas da Estácio. Estamos no terceiro semestre de Psicologia. Nosso intuito aqui hoje é fazer um bate-papo para falar um pouquinho sobre como é o atendimento clínico usando a abordagem da Gestalt. Nosso convidado hoje é o Osvaldo. Eu vou pedir então para que você se apresente um pouquinho para a gente, tá bom? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, tá? O que eu falo de mim? Eu trabalho com Gestalt terapia há 12 anos, né, em psicoterapia clínica. Eu também sou professor universitário de uma universidade, na graduação em psicologia. Lá falo bastante também sobre Gestalt terapia, né, sobre método fenomenológico, enfim, né. Eu venho das abordagens humanistas, tenho também um viés na questão social, nas políticas públicas, né? É um pouco deste horizonte, deste lugar que eu falo. São as técnicas, como que é mesmo a psicoterapia na abordagem da Gestalt? Tá, olha, a Gestalt terapia, né, vem junto com as teorias humanistas, com as abordagens humanistas, né, mais ali com a logoterapia, com a abordagem centrada na pessoa. E nós somos considerados a terceira força na psicologia, né? Historicamente assim, né? Então, nós dividimos essa terceira força. Realmente, a Gestalt terapia não é uma das abordagens mais utilizadas, mais difundidas, né? A gente vem crescendo bastante, principalmente no Brasil, né? Nos últimos anos, a Gestalt vem ganhando mais espaço, então, em todos os lugares do país, você começa a ver algum instituto de Gestalt terapia, né? Então, grupos de estudo de Gestalt terapia. Há uma década atrás, só existia isso em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, a gente vem crescendo, né? Mas estamos longe de ter uma visibilidade como as outras abordagens, né? Sobretudo como a psicanálise e a comportamental, né? Nós fomos muito conhecidos desde o início por conta das técnicas, né? A Gestalt terapia, ela tem muitas técnicas e, a princípio, existiam compreensões sobre a Gestalt que a gente se resumia em técnicas, né? Então, existem técnicas bem específicas, mas a psicoterapia vai ou não utilizar técnicas dependendo aí da função da técnica, né? Nós consideramos muito o seguinte: a Gestalt usa o método fenomenológico, então nós não temos uma sessão previamente preparada, né? Nós não temos um enquadre psicológico, então a gente parte das necessidades do cliente ou paciente, como vocês queiram chamar, né? Eu particularmente não entro nessa discussão se é cliente, se é paciente, e para mim tanto faz. A gente tem um princípio, né, que é o princípio da figura e fundo. Então, a figura é a coisa mais importante, né? Então, a figura é aquilo que emerge, aquilo que surge, né? Então, nós estamos sempre atentos em cada sessão qual é a figura que vai emergir, né? O que o paciente vai trazer enquanto figura. E é com a figura que nós vamos trabalhar. Nós acreditamos que quando uma figura surge da pessoa, ela tem condições de lidar com aquele conteúdo, né? Então é possível explorar, e se a gente muda aquilo que é figura para o paciente, a gente cria uma figura artificial e a gente não dá conta das reais necessidades do paciente. Então, o primeiro aspecto é esse, é ficar atento, né? Qual é a figura, o que vai emergir, o que vai surgir deste encontro, qual é a principal necessidade desta pessoa aqui agora, né? Então esse é o primeiro princípio. A partir daí, existem técnicas, sim, técnicas pré-estabelecidas que podem ser utilizadas, desde que num contexto, de um contexto que você vai ajudar alguém a lidar com as suas figuras, né? Então, algumas que são mais conhecidas, como cadeira quente, né? A presentificação, algumas fantasias dirigidas, né?
um trabalho com sonhos de presentificação também. Então, existem algumas técnicas que são a técnica de exagerar as coisas, né? Então, na Gestalt, a gente não trabalha por oposição, a gente não caminha contrário àquilo que o paciente traz, a gente não faz isso, né? Então, basicamente, a gente persegue qual é a figura do paciente e como eu posso fazer para ajudar, né? Fazer com que ele entenda aquela figura, com que a gente possa enxergar aquela figura, fechar aquela necessidade, porque a gente entende que as figuras elas surgem para serem fechadas. Na Gestalt existe um ciclo de contato e a gente entende que surge a necessidade e ela termina na satisfação, e quando isso acontece, vai surgir uma outra figura e vai gerar uma nova satisfação. Quando a gente não chega à satisfação, é o caso, por exemplo, de um paciente muito ansioso, né? Então, um paciente muito ansioso, ele tem muitas figuras que não foram fechadas, então ele tem muitas necessidades as quais ele não consegue satisfazer, e uma vai ficando concorrente à outra, e daqui a pouco ele nem sabe qual é a necessidade dele, ele nem consegue discriminar qual é a necessidade dele, tá? Então, a gente trabalha, e isso envolve o método fenomenológico, porque é necessário ver, né, nesta figura, né, qual é o fenômeno. A figura, na verdade, é o fenômeno, o que acontece, o que surge, o que emerge nesta relação com o terapeuta. Bom, com relação a essa dinâmica que você está falando de como é feita a psicoterapia, você poderia citar, por exemplo, na prática, como seria identificado essa figura de um paciente? Como seria, por exemplo, a figura para ele? Um exemplo prático, como que seria isso? Essa identificação do fundo e da figura. Bom, seria mais ou menos assim, qual é o tema da nossa sessão de hoje, né? O que está surgindo aqui nesta relação de forma verbal e de forma não verbal, tá? O que está acontecendo aqui agora entre nós, né? Por exemplo, nós estamos estabelecendo uma relação aqui, né? Vocês estão interessadas em saber sobre a gestalterapia, né? Junto com isso, existem outras coisas também que emergem aqui enquanto necessidade de vocês, né? E enquanto necessidade minha. Então, a gente tenta nomear, né, o que seria basicamente quais são os temas, né, ou o tema que surge nessa sessão. Eu gostaria de saber quais são as leis básicas da Gestalt. Olha, existem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é a gestalterapia e outra é a psicologia da Gestalt, tá? A psicologia da Gestalt é um estudo experimental que surgiu antes da gestalterapia, e a psicologia, claro, a gestalterapia vai se apropriar desta teoria e vai trazê-la para um contexto clínico, tá? A partir desses estudos em psicologia da Gestalt. Essas leis da Gestalt, elas não fazem parte diretamente da gestalterapia, elas fazem parte da teoria da Gestalt, né? E isso envolve o quê? As questões de percepção, né? Então, a lei de fechamento, por exemplo, quando você vê algo incompleto para se fechar, né? De semelhança, de proximidade. Então, são estudos, basicamente, que envolvem a percepção, mas isso faz mais parte do escopo da psicologia da Gestalt e não da gestalterapia, tá? A gente não fica perseguindo essas questões da percepção, né? Embora elas possam fazer parte do contexto psicoterapêutico, tá bom? Qual é a demanda mais específica que a abordagem, no caso, a gestalterapia, ela é indicada, ou é mais usada, é mais procurada? Teria alguma específica? Olha, a gente não pelo menos do lugar onde eu falo da Gestalt, né, do meu consultório, ou dos grupos que eu participo, ou dos colegas que eu compartilho, não existe uma especificidade aí para usar a gestalterapia.
ela é uma abordagem aplicada a qualquer tipo de contexto, né, a qualquer dificuldade, e a questão é mais do terapeuta, né, então, qual é o meu escopo enquanto terapeuta, o que eu tenho familiaridade, né, o que eu me proponho a atender, né, por exemplo, eu não faço psicoterapia de casal, de família, né, então isso não faz parte daquilo que eu me identifico enquanto psicoterapeuta, né? Mas tem alguns outros colegas que fazem, né? Então, é mais da identificação do que da própria abordagem em si, né? Agora, é claro, existem pacientes, né, que vêm com uma demanda, com uma necessidade de uma psicoterapia ou mais estruturada, ou de uma psicoterapia que o terapeuta não seja tão ativo. Então, sim, aí tem uma questão também de identificação do paciente com o método, né, com o modo. Tá? Então, existem pacientes que gostam de entrar num lugar, de deitar no divã, de não olhar nos olhos do psicoterapeuta, né? Existem pacientes que funcionam melhor com exercícios práticos, com sessões estruturadas, né? Então, nesses casos, é claro que outras abordagens são mais interessantes, né? Mas aí é muito uma questão de identificação, né? Tanto do paciente quanto do psicoterapeuta. Você falou um pouco da fenomenologia e eu queria entender como que funciona ela na Gestalt. Na sua terapia, na parte clínica, como que você aborda com a fenomenologia? Então, o método fenomenológico, ele faz parte da Gestalt. Nós utilizamos a fenomenologia enquanto método, não enquanto teoria, né? Não até enquanto epistemologia, sim, mas não enquanto teoria em si. Nós utilizamos a fenomenologia porque nós entendemos que, através desse encontro psicoterapêutico, existem fenômenos, né, que vão emergir desta relação. E são desses fenômenos, né, os quais nós nomeamos da mesma maneira enquanto figura, tá? São desses fenômenos que nós vamos falar. E nós vamos tentar estabelecer uma relação o mais próxima possível, né, mais transversal possível, né, uma relação mais igual possível e mais humana possível, tá? Então, nesse sentido é que a gente se apropria da questão da fenomenologia, né? O humanismo, todas as abordagens humanistas, elas vão conversar com a fenomenologia, com o existencialismo, né? Nós temos aí um caminho aberto para essas teorias, tá? E todas as abordagens humanistas, elas vão partir desse princípio do método fenomenológico, de que existe alguém e este alguém é capaz de dizer para mim o que ele precisa, o que ele quer lidar na sua psicoterapia, tá? Seria uma relação muito desigual que eu pudesse estabelecer isso para ele. Olha, nós precisamos trabalhar desta forma, né? As suas necessidades são essas e essas, né? Então não é bem assim. Aliás, até porque a gente acredita muito que o paciente ele é protagonista da sua história, né? A gente não acredita em alguém pacífico, né? Ou alguém passivo, né? Mas a gente acredita numa relação ativa, né? O principal recurso, né, que a gente vai utilizar numa abordagem humanista é a relação, né? Então a gente fala de uma relação humana, de uma relação próxima, né? De uma relação que visa falar de pessoa para pessoa, né? Aqui a gente utiliza bastante da teoria do Martin Buber, né, que vem da fenomenologia. Basicamente tem um livro dele que se chama Eu Tu, um livro muito bom, né, que fala de relação. Então, a gente se utiliza da relação para poder acessar da melhor forma possível o paciente, e isso tudo é fenomenologia, tá? Isso tudo é método fenomenológico.
terapia da Gestalt, o psicólogo, ele é mais ativo ou ele é aquele mais só de escuta? Ele pode ser mais ativo, pode ser mais passivo, pode ser ora mais ativo, ora mais passivo. A gente não tem uma regra para isso. Existem pessoas que vão pedir que você seja mais ativo, esse pedido está na relação, né? Existem pessoas que vão ter a necessidade de que você seja mais passivo, e existem momentos da terapia que você precisa ser mais ativo ou mais passivo. A gente não tem uma regra estruturada para isso, tá? Não existe algo que diga, olha, você tem que ficar mais quieto, você tem que falar mais, né? Isso depende muito da necessidade do outro, né? Nós entendemos que numa relação o paciente é a figura, tá? Porque o paciente é a pessoa mais importante desta relação, ok? Então, numa psicoterapia da Gestalt, você não vai chegar numa sala que vai ter uma super cadeira para o psicoterapeuta e o banquinho para o paciente, ok? Né? E vamos ter lá um frigobar do lado do terapeuta e nada do lado do paciente. Não é assim, tá? Porque isso fala de quem é a pessoa mais importante dessa relação, né? Então a gente visa manter a relação mais igual possível, mas a pessoa mais importante dessa relação é o paciente, e nós tentamos, a partir disso, ajudar esse paciente a dar conta das necessidades dele da melhor forma possível, da maneira que, aqui, o paciente não vai atender a minha necessidade de ficar mais quieto ou de falar mais, porque o meu método diz que eu tenho que ser assim. Aqui nós vamos ser mais ativos ou mais passivos, dependendo do que o paciente diz para mim nesta relação. A relação vai ser criada ali naquele momento e vai ter aquela linha, digamos que horizontal, igualdade entre o paciente e o psicoterapeuta. Né? É uma tentativa, né? Eu não considero que há uma relação de igualdade, tá? Porque não há, né? Existe uma conversa do Martin Buber com o Carl Rogers que vale a pena de ler, né? Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão achar com facilidade. E é interessante que os dois estão discutindo exatamente isso, né? Se a relação de psicoterapeuta e cliente ou paciente, se ela é uma relação de igualdade. E o Martin Buber vai defender com muita veemência que sim, né? E aí o Martin Buber traz vários argumentos para justificar isso, né? E o Carl Rogers fala assim que nem tanto, porque dificilmente numa relação terapêutica o seu paciente vai ter a liberdade de falar assim, e aí terapeuta, como foi sua semana? Né? Então, se ele não pode fazer isso, então a relação não é exatamente igual, né? É o mais igual possível, né? Evidentemente que existem, inclusive no paciente, representações, né? Ele procura alguém que ele acredita que possa ajudá-lo a ser melhor, né? A lidar com as suas dificuldades, e nessas representações, nessas fantasias que giram em torno, que passam pela cabeça do paciente, muitas vezes não cabe uma relação de igualdade, tá? Mas isso vai sendo construído no decorrer do tempo, né? No decorrer do período, isso vai acontecendo. Eu tive uma vez um paciente, e eu achei muito curioso, acho que cabe aqui esse exemplo, né? Eu tinha um paciente que ele era um grande executivo de uma grande empresa, e ele estava começando a psicoterapia comigo, acho que nós estávamos lá pela 6ª, 7ª sessão, e ele vinha todo formal, né, de terno, né, ele tinha uma linguagem muito formal, uma relação bem distante, né, e ele gostava de me chamar de doutor, me colocava neste lugar, né, porque para este homem, se não fosse um doutor, né, ele não poderia ser paciente de alguém que não fosse um doutor, né, percebam que ele me colocava neste lugar, e a gente estava criando uma relação. Até que um dia eu
nesse momento, não estou trabalhando neste prédio por conta da pandemia, né? Mas eu tenho um consultório em um prédio, né? E o paciente anterior a esse estava com problema, porque ele estacionou na rua, em frente ao consultório, e o pneu dele furou, né? Ele veio com o pneu furado já de alguns quilômetros e estava ali com o pneu furado, né? Com o carro estacionado, e ele não sabia trocar o pneu, né? E aí eu sei trocar pneu, então eu falei assim, vamos lá, eu vou te ajudar. Aí fui lá, troquei o pneu desse paciente depois que acabou a sessão. E quando eu acabei de trocar o pneu, né, tava lá de camisa, de manga comprida, eu saí dessa troca todo suado, com a mão toda suja, né? E aí eu vou subir novamente para a sala. Na minha sala tem uma recepção, e aí encontro com esse paciente que vem, né? Então ele, de novo, todo formal, de terno, uma linguagem bem formal também. E aí nós subimos juntos, né? Eu, o terapeuta dele, todo suado, né? Eu sou muito calorento, então a minha camisa ficou encharcada, as minhas mãos todas sujas, e aí eu pedi para ele uns instantes, fui lá, lavei as minhas mãos, né? Minhas unhas ainda ficaram cheias de graxa, né? E, enfim, não tinha o que fazer com a minha camisa, não tinha outra. E aí nós começamos a sessão dele. Mas foi incrível que depois deste dia, né, depois desse dia, a nossa relação se tornou outra. A nossa relação se tornou mais humana. A nossa relação se tornou mais próxima, sabe? Foi um evento muito importante para poder acessar nesse paciente alguma coisa que pudesse trazer ele para uma proximidade relacional, né? Então, a partir dali, acho que a gente começou uma relação onde eu pude acessá-lo e ele pôde me acessar, né? O Martin Buber fala disso, que quando uma relação acontece, cria-se um entre, e este entre, né, que é transformador, né, porque é transformador para o psicoterapeuta e para o paciente. Eu passei depois a me chamar Osvaldo e não doutor, ok? E ele passou a vir sem terno, né? Ele começou a vir só de camisa, literalmente, né? Então, são coisas que acontecem na relação. É importante, às vezes, o paciente perceber que tem um ser humano cuidando dele ali, né? E é muito pesado para o psicoterapeuta sustentar essa ideia de que ele é um super-humano ou que ele tem superpoderes, né? Nós não temos superpoderes, nós não temos o poder de transformar a ninguém, nós não temos esse poder que muitas pessoas acham que tem e muitos psicólogos ou psicólogas acham que tem. E é muito difícil sustentar isso, sustentar essa imagem, né? Nós somos humanos do cuidado, estamos ali, vamos cuidar de alguém, e através desse cuidado na relação, não é um trabalho meu, é um trabalho nosso, né? É que as coisas acontecem, novos caminhos se criam, novas possibilidades acontecem e novas relações surgem, né? Porque se um paciente é capaz de fazer isso na sua sessão de psicoterapia, ele vai ser capaz de fazer isso nas suas outras relações no mundo, né? A psicoterapia acaba sendo um workshop para o mundo, né? Então, aquilo que ele consegue fazer com o psicoterapeuta, ele também é capaz de fazer com o mundo, né? Às vezes, nós estamos tratando pessoas que são muito rígidas, né? Pessoas muito obsessivas, muito rígidas, e aí, e nós estamos tentando ajudar essa pessoa a não ser tão rígida, mas em determinados momentos nós também somos rígidos. E aí a gente destrói toda a psicoterapia. Aí um dia que o paciente chega atrasado, um dia que ele atrasa pagamento, um dia que ele pisa na bola, e vem toda a rigidez do psicoterapeuta. Então, se a relação não pode falar de flexibilidade, né, se esta relação, que é o principal instrumento das abordagens humanistas, se elas não podem falar daquilo que nós estamos tratando, isso vai ser ineficaz, tá?
Então, nesse sentido, a relação ela acaba sendo um instrumento muito poderoso, né? Um forte instrumento de transformação do outro. Você falou que a terapia, no caso da Gestalt, ela é uma terapia muito de contato. Essa relação de contato que tem que ter entre o paciente e o psicoterapeuta. Sim, nós estamos sofrendo bastante agora, né, com a pandemia, mas está sendo possível fazer contato online, ok? Está sendo possível, nós estamos descobrindo novas ferramentas de contato, mas sim, inclusive a tradução da palavra Gestalt, né, Gestalt é uma palavra alemã que não tem tradução para o português, mas existem algumas coisas que se aproximam disso, né? E uma delas é contato, é forma, é configuração, tá? Então são essas as traduções que nós fazemos da Gestalt, né? E sim, é uma relação de contato, tá? É uma abordagem de contato, de acesso. Como você mencionou aí agora nesse período de pandemia, sobre os seus atendimentos, você tem alguma dificuldade em conseguir fazer os seus atendimentos? Tem muita diferença do presencial para o virtual? Você percebe essa diferença, assim, com os seus pacientes? Como que seria agora a sua psicoterapia feita no ambiente virtual? É uma boa pergunta, né, para o momento contemporâneo. Olha, antes da pandemia, eu tinha uma ideia do que era psicoterapia online, né, uma ideia um tanto quanto preconceituosa, porque eu fazia algumas sessões online, mas somente de pacientes que eu já vinha atendendo, ou que de repente fazia uma viagem, ou que estava alguém que eu já tinha atendido e que precisa voltar, mas está muito longe, né? Eu nunca havia feito uma psicoterapia exclusivamente online, né? Isso não cabia para mim, e eu entendia que psicoterapia online era como se fosse uma psicoterapia inferior à psicoterapia presencial, tá? E eu posso dizer para vocês que não é. A psicoterapia online não é uma psicoterapia de segunda categoria. No entanto, existem pessoas que não vão se adaptar à psicoterapia online, tá? Isso é uma questão de identificação. Então, existem pessoas, existem perfis, né? Existem situações que alguns não vão se adaptar, né? Foi interessante que logo que entrou a pandemia, todos os meus pacientes, eles toparam fazer psicoterapia online, menos os adolescentes. Os adolescentes que viviam no mundo virtual, eles não toparam continuar online, né? Alguns voltaram depois, né? Mas para eles não cabia, né? Até porque o adolescente ele é muito corporal, o vínculo é muito corporal, né? Mas existem alguns perfis, algumas pessoas que não vão ter esta facilidade, que não vão ter essa ou não vão se beneficiar tanto, né? Ou vão sentir que o contato, que a sua psicoterapia não está sendo da forma que poderia ser, tá? Mas outras pessoas não, né? Inclusive, eu tenho ideia de que quando as coisas voltarem, espero que sim, em breve, né? Ou o mais breve possível, que as coisas possam voltar ao normal, né? Ou aquilo que nós vamos chamar de normal depois que a gente conseguir lidar melhor com a pandemia. Mas certamente eu tenho uma estimativa que pelo menos 80% dos meus pacientes não vão voltar presencialmente. Eles vão querer continuar online, tá? Então, esses desafios, eles dependem muito do perfil da pessoa que você vai atender, tá? Tem um conceito muito usado na Gestalt, na terapia da Gestalt, que é o termo aqui e agora. O que significaria isso na prática? Você poderia dar um exemplo, citar como que é usado, como que é praticado? Claro. Olha, o aqui e agora é o que está acontecendo, né? O Fritz Perls, que é o grande teórico da Gestalt, né? Foi o grande pai da Gestalt. Ele não é o único teórico, criador da Gestalt, mas ele é o
simbolicamente, o pai da gestalterapia, né? Ele diz o seguinte, que o óbvio, ele às vezes é muito difícil de ser percebido, né? O óbvio, as coisas óbvias são muito difíceis de serem percebidas. E o aqui e agora é exatamente o aqui e agora. É o que está acontecendo entre nós, né? É o que realmente está sendo apresentado aqui neste momento. A gente não fica perseguindo uma etapa da vida da pessoa que não faça parte desse aqui e agora. A gente não está interessado em saber sobre o passado ou o futuro, né? Mas a gente quer saber do passado presentificado, né? Então, sim, eu posso. Não é que a Gestalt não vai tratar o passado, mas ela vai tratar o passado presentificado. Como eu, com os recursos que eu tenho hoje, compreendo a minha história, compreendo o meu passado, compreendo as minhas vivências, né? E como eu quero trazer essas vivências para o aqui e agora, tá? Então, de novo, a gente cai um pouco, né? O aqui e agora, ele faz relação direta com a figura, né? É o que vai emergir, o que vai surgir, né? Aliás, é o que está surgindo aí, o que está surgindo agora entre nós, né? Esta conversa, que poderia tomar outro rumo, entende? Vocês poderiam não ter um roteiro e vamos conversar sobre Gestalt e, de repente, a conversa poderia tomar outro rumo, né? É o aqui e agora, quais são as nossas necessidades, né? O que é importante para nós nesse momento, nesta relação que nós estamos estabelecendo, tá? Então, por isso, sim, estar presente, né? Estar no aqui e agora é um desafio muito grande, né? Principalmente nesse contexto de mundo moderno. Estar presente, né, visa também um conceito importante na Gestalt, que é o conceito de awareness, né? Awareness é uma consciência que eu tenho do que está acontecendo dentro e fora de mim. E eu só vou conseguir ter o awareness, eu só vou conseguir perceber o que está acontecendo dentro e fora de mim se eu estiver no aqui e agora, se eu estiver percebendo o meu corpo, se eu estiver percebendo o que eu estou sentindo, se eu estiver percebendo o que eu estou pensando, se eu estiver percebendo o que está nesta relação e o que está entre nós, né? Esta é uma forma de consciência que a gestalterapia trata. Falou da técnica da cadeira quente. E a gente também viu nas nossas pesquisas sobre a técnica da cadeira quente e a da cadeira vazia. Você poderia falar mais um pouquinho para a gente sobre essas técnicas, a diferença entre elas, quando que você usa? Eu costumo dizer para cada pessoa que vem em busca de psicoterapia que nós vamos elaborar uma psicoterapia, né, para esta pessoa, que não existe um método, um modo terapêutico que vai dar conta desta pessoa, mas que nós vamos criar um método, um modo de acessá-la, né, e ela vai ter que me ajudar nisso, né, porque eu não sei, eu gosto de explicar para... eu comecei usando uma forma de explicar o que era uma psicoterapia para crianças, e depois eu comecei a utilizar para adultos também, e eu vi que funcionava, né? Eu dizia assim para as crianças, e assim eu digo hoje também para os adultos. Eu falo, olha, você que vem aqui é como se você fosse uma floresta, e eu não sei o que tem dentro da sua floresta. Só você sabe o que tem dentro da sua floresta. Mas eu já andei em outras florestas, e eu tenho uma lanterna aqui comigo. Então, com o meu conhecimento de outras florestas e com a minha lanterna, e você com o seu conhecimento da sua floresta, a gente vai poder entrar na sua floresta e entender o que está acontecendo nela. Tá? Eu com você. Então, ou seja, a gente vai criar juntos o melhor modo de te acessar, tá? A melhor forma de te acessar. E diante das formas de acesso, alguns pacientes, alguns clientes permitem alguns experimentos e outros não, tá? E entre as técnicas, os experimentos estão a cadeira quente e a cadeira vazia, tá? Uma consiste em você presentificar, por exemplo, uma relação, tá?
Então você tem algumas coisas a dizer sobre alguém, né? Você tem algumas coisas importantes que você precisaria falar com alguém, e você vai ali na cadeira quente e você convida alguém para estar ali, né? E é uma vivência, né, que envolve também o imaginário. Então ali a gente estabelece um diálogo e depois você pode trocar de cadeira, né, e dar respostas diante daquilo que você falou, né, e estabelecer um contato ali através de esta técnica chamada de cadeira quente, tá? A cadeira vazia, ela não envolve que alguém sente ali, né? A cadeira vazia, ela ajuda você no sentido de poder dialogar, de poder conversar, mas não necessariamente você vai fazer essa transição, estar em um lugar ou estar em outro, tá? Essas são técnicas que ajudam a criar consciência, né? Isso que a gente chama de awareness, né? Ajudam a criar awareness da situação que está acontecendo, ajudam a tentar fechar uma situação que está aberta, tá? Ajudam a fazer com que surjam novas percepções de uma situação que demanda, né, uma conversa, um diálogo mais experimental, tá? Então, seria basicamente essas as funções aí da cadeira quente e da cadeira vazia. Elas podem ser utilizadas também em sonhos, né? E às vezes um trabalho com sonhos em grupo é muito interessante também, né? Porque você pode pedir que cada pessoa seja um elemento do sonho, seja uma parte do sonho, e cada pessoa possa dar voz a essa parte do sonho, né? Mas através das técnicas da cadeira quente e da cadeira vazia, você também pode fazer esta relação com os elementos de sonho, tá? Então isso também é possível através dessas técnicas. Então, no caso, a Gestalt também é uma psicoterapia que pode ser feita em grupo? Sim, a Gestalt terapia nasceu de grupos, né? O Fritz Perls, ele era um grande maluco que fazia psicoterapia no meio da rua, né? Era como se, por exemplo, alguém chegasse ali na Avenida Paulista, né? Subisse em cima de alguma coisa e convidasse as pessoas para poder fazer alguns experimentos psicoterapêuticos, né? E ali as pessoas começavam, né, aleatoriamente a entrar nesse momento, né, e fazer esses experimentos, como este que eu citei, por exemplo, né? Então, ela nasceu desta questão dos grupos, tá? E sim, eu faço grupos de psicoterapia, né? E principalmente grupos com crianças, né? Grupos infantis. E é muito interessante, porque o grupo também se encaixa um pouco naquilo que a gente falou da psicoterapia online. Algumas pessoas acham que o grupo seria uma psicoterapia de segunda categoria, mas não. E outras pessoas e outras abordagens acham que somente é possível experimentar da realidade estando no grupo. Também não, né? O grupo é uma modalidade para quem se adapta a grupos. Existem, por exemplo, crianças que não conseguem, né, estabelecer um contato, uma relação, se não estiverem no grupo. E existem outras que não, que só conseguem fazer isso individualmente, né? Então são modalidades que cabem em algumas pessoas e não cabem em outras, né? São modalidades que se encaixam com alguns perfis e não se encaixam com outros, tá? E a respeito dos sonhos que você disse que trabalha, como seriam esses trabalhos com os sonhos? Você pode explicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre eles? Sim, aqui eu volto para a questão da presentificação, né, para a questão do aqui e agora. Então, é como se você me contasse um sonho, e eu vou te pedir para você me contá-lo como se ele estivesse acontecendo agora, né? Então, você vai me contar os elementos do sonho como se ele estivesse acontecendo aqui agora. Eu vou pedir para que você seja as partes do sonho que você vai me contar, os elementos desse sonho, que você me dê voz a esses elementos do sonho, tá?
e que uma coisa importante, que a maioria dos sonhos, eles não têm um fechamento, né? E eu vou pedir que você feche o seu sonho, que você encerre o seu sonho da maneira que você achar que deve encerrar, né? O sonho faz parte, o sonho é um recurso psíquico, né, que nos ajuda a lidar com situações as quais muitas vezes a gente não consegue lidar no dia a dia, né? Então, às vezes eu não posso enforcar o meu chefe no dia a dia, mas eu posso enforcar alguém no meu sonho, que vai ser esse desejo, essa vontade de enforcar o meu chefe, né? Então, o sonho é um elemento muito rico em qualquer psicoterapia. Então, é claro que eu estou falando de uma maneira bem superficial, né? Mas seria basicamente assim que a gente consegue trabalhar com sonhos. No começo, ela havia também falado da exageração. Como seria, então, essa prática ali no set terapêutico? Como que seria usado? Como que é feito? Poderia explicar um pouquinho? Claro, claro. Uma boa pergunta. Olha, em Gestalt terapia, a gente acredita que tudo aquilo que você pode dar forma, você pode lidar. Tudo que está no mundo da fantasia, que não tem forma, não é possível de se lidar, né? Então, quanto mais você consegue estabelecer uma forma, um limite para a fantasia, isso traz a possibilidade de lidar com uma situação, tá? Então, a exageração, ela pode ser desde a simples pergunta, qual seria a pior situação possível disso que você está me contando, né? Porque isso dá um limite, isso dá um fim nessa situação, né? Ou seria pedir que no discurso que você pudesse exagerar mesmo, né? Você está falando de uma situação de dificuldade e que você pudesse exagerar mais, contar mais de uma maneira mais exagerada, potencializar mais o que você está falando, né? Falar mais da sua dificuldade de uma maneira exagerada, ou até de uma questão mais motora, então alguém que está lá se agitando e você se agita mais, né? Como eu falei, a gente não atua por oposição, né? A gente não acredita que a psicologia, que a psicoterapia é uma forma de controle de comportamento, né? A gente atua, né, no sentido de acompanhar o movimento daquele organismo, né? Existe o conceito de autorregulação organísmica, no qual a gente acredita que cada organismo busca a melhor forma, né? Então, exagerar é uma maneira de tentar dar forma a uma situação, porque dando forma, a gente consegue e é possível lidar com isso. Eu gosto de dar esse exemplo, né, principalmente para os meus alunos, quando, por exemplo, quando a gente tem uma situação de um paciente suicida, né? Então, um paciente suicida é aquela pessoa que todo mundo diz para ele: não pense nisso, não faça isso, não imagine isso, pelo amor de Deus, não me fale isso, não me conte isso, né? E quando a gente atende um paciente suicida em Gestalt terapia, eu quero que ele me conte tudo, como ele está pensando se matar, de que maneira, o que ele pensa em usar, né? De que forma, porque tudo aquilo que sai da fantasia e ganha forma, perde força. Ele é capaz de lidar. Quando está no mundo da fantasia, isso tem muita força, né? Isso é muito perigoso. É claro que jamais eu vou falar para ele, vou sugerir alguma forma, né? Jamais eu vou entrar no discurso dele e inferir alguma outra coisa que não seja a que ele me traz. Mas é engraçado que... Engraçado não, né? Não é uma situação engraçada, mas é curioso que depois de contar tudo o que está no mundo da fantasia, é muito comum que esta pessoa suicida, que ela comece a tomar consciência do que ela estava pensando exatamente. Isso não estava claro, não tinha forma, tá? Então a gente trabalha no sentido de dar forma às coisas para que isso seja possível de lidar, para que eu possa fazer uma melhor escolha desta situação.
Agora eu entendi, e por isso que é tão importante que a pessoa, no caso, se expresse, fale tudo que está ali na mente, o que ela está pensando, imaginando, porque aí a forma com que ela fala, ao mesmo tempo, ela vai se ouvindo e crendo e tendo a consciência do que ela está falando, para então poder mudar alguma coisa, tomar, no caso, ter outros insights, outra visão, né, pensar de outra forma diferente. Isso é muito importante para mudar, no caso, então, um pensamento que às vezes pode estar distorcido da realidade e tudo mais, né? Sim, sim. Sempre é muito importante que alguém fale o que tem condições de falar, né? E aqui a gente volta de novo para o início. Por que para a gente é importante acompanhar a figura? Porque se o paciente está falando, ele tem suporte, ele aguenta lidar. Se ele não está falando, se ele não está trazendo, se eu estou trazendo, eu posso quebrar esse paciente, porque ele pode não ter condições de lidar com o conteúdo que eu estou querendo trazer para ele, né? Então, tudo que ele traz para a sessão, né, existe um outro conceito na gestalterapia que é chamado de suporte e heterossuporte, né? O suporte é o que eu suporto, o que eu consigo lidar, né? E a psicoterapia, ela se vale de um processo para que, seguindo algumas etapas, caminhando um percurso, eu vá cada vez mais adquirindo suporte, que eu consiga lidar com situações que antes eu não conseguia, né? Só que cada organismo tem o seu tempo, tem a sua maneira, né? E é importante saber o que esse organismo consegue lidar agora, né? O que é possível para esta pessoa lidar neste momento. Então, por isso que eu acompanho a figura, por isso que acompanho o fenômeno, é uma forma de segurança, tá? É a maneira pela qual eu entendo. Ele tem condições de lidar com isso, porque isso está surgindo, isso está pedindo fechamento, é a figura dele. Enquanto as coisas estão no fundo, enquanto as situações não se tornam figura, é possível e é provável que esta pessoa possa não aguentar, não suportar lidar com situações que às vezes eu, terapeuta, acho que ela tem que lidar. E, aliás, é uma outra coisa importante. A pessoa pode escolher não me falar, né? Ela é responsável pelo seu processo. E ela pode escolher e querer não me falar. E tudo bem, né? Não é um confessionário, é uma psicoterapia, né? Mas o máximo que ela conseguir, que ela se sentir acolhida, o máximo que ela se permitir, o máximo que esta relação que eu crio com ela possibilita isso, de que ela fale, de que ela se expresse, maior o benefício será desta psicoterapia, né? Como que a gente faz, então, para criar essa relação entre o psicoterapeuta e o paciente, usando, no caso, essa abordagem? Como que é criar? Como que se faz? Teria alguma dica para passar para a gente? Bom, é uma ótima pergunta, né? Como fazer para criar uma relação, né? Olha, aqui o psicoterapeuta, ele precisa também se trabalhar nas relações, né? Aqui aqui fala muito do psicoterapeuta, da capacidade dele em acolher, da capacidade dele em se oferecer, da capacidade que ele tem em se relacionar, né? Então, aqui fala muito da questão humana do psicoterapeuta, né? E, claro, com toda a capacidade que o psicoterapeuta tem, pode não acontecer uma relação, né? Isso pode não ocorrer. Mas aqui, a minha dica é, o psicoterapeuta precisa se trabalhar muito, né? Constantemente. O psicoterapeuta também precisa fazer processos de psicoterapia, né? O psicoterapeuta precisa fazer vivências humanas. O psicoterapeuta precisa estar muitas vezes na cadeira do paciente para ele saber como é estar naquele lado, né? O psicoterapeuta precisa, porque isso facilita, né? Isso ajuda a entender, né, como é uma relação terapêutica, né?
e quais seriam as coisas que eu não gostaria e que eu gostaria que acontecesse numa relação, né? Existem aquelas questões do acolhimento, de oferecer uma boa escuta, de estar muito presente, né, de estar aqui agora, de estar muito atento, de poder ser muito receptivo. O Fritz Perls, ele traz 2 recomendações, tá? Então ele fala o seguinte, olha, o psicoterapeuta precisa ter 2 características, 2 qualidades. A primeira delas é ser suportivo, né? Eu até brinco nesse sentido que o primeiro elemento, né, o primeiro passo terapêutico de uma relação é que você pode contar alguma coisa para o seu psicoterapeuta, para a sua psicoterapeuta, e o fato dele não desmaiar, já é terapêutico, né? Então, o Perls fala, seja suportivo e saiba frustrar. São as 2 qualidades que ele fala que o psicoterapeuta precisa ter, né? Mas relação, ela acontece nas relações, né? A relação, ela é experimentada nas relações. A gestalterapia, né, ela, assim como qualquer abordagem psicoterapêutica, eu considero dessa maneira, elas não são simplesmente abordagens para você viver no seu consultório. Quando você realmente vai adotar uma teoria psicológica, aquilo é uma filosofia de vida, né? A gestalterapia, pelo menos eu tento que seja assim, e acho que faz sentido que seja assim para mim, ela é uma filosofia da minha vida, né? É como eu olho o mundo, é como eu me relaciono com as pessoas no meu dia a dia, é como eu entendo o que está dentro e fora de mim no meu cotidiano, tá? Então, nesse sentido, estaremos sempre treinando como estabelecer a melhor relação possível, como favorecer o maior acolhimento possível, né? E como facilitar, então fazer a minha parte enquanto psicoterapeuta. Claro que existe uma outra pessoa nesta relação e a gente não sabe o quanto a gente cabe na vida desta outra pessoa, né? Então, numa entrevista psicológica, a gente avalia isso, né? O quanto eu caibo na vida de alguém, e o quanto alguém cabe na minha vida também, né? Eu tinha um supervisor que dizia assim, olha, a função da primeira sessão é ter a segunda sessão, basicamente isso, né? Nada dessas teorias que falam que a primeira sessão é isso. Não, o objetivo da primeira sessão é ter a segunda sessão. Então, nesse sentido, uma segunda sessão se constitui de uma relação. Eu, enquanto psicoterapeuta, mas aqui é um jeito meu mesmo de fazer as coisas, né? Quando recebo alguém, eu entrevisto esse alguém, e ao final da entrevista eu falo sobre qual é o projeto psicoterapêutico, né? Quais são as condições dessa psicoterapia, e sempre peço uma resposta depois, fora do encontro, né? E dou as seguintes possibilidades. Eu falo, olha, se cabe na sua vida, né, se faz sentido para você estar aqui comigo, né, você me liga ou me manda mensagem e a gente marca a primeira sessão, né? Mas se alguma coisa aqui enroscou, se não cabe na sua vida, você tem 2 opções. Ou você me liga ou manda mensagem me falando algo do tipo, Oswaldo, foi bom te conhecer, mas vou seguir outro caminho. Ou você também pode não me ligar, não fazer nenhum contato, que está tudo bem entre nós, tá? Isso é um acordo que a gente faz e a nossa relação se encerra, pelo menos neste momento aqui, tá? Então, não sei se eu estou divagando demais, mas você me perguntou da relação, né? E voltando para a questão da relação, acho que, basicamente, ela passa por essas questões, né? O maior autor sobre relação terapêutica é o Martin Buber, né, no livro Eu Tu. Então, é a melhor coisa que a gente pode ler nesse sentido. Queria agradecer muito pela sua participação, falando desse tema que é muito importante, que esclareceu muitas dúvidas que a gente tinha, deu um ar aqui para a gente buscar mais, ler outras coisas, né?
Eu adorei muito a sua participação e quero agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, tá bem? Muito obrigada.